A fase 1 é uma escala que a gente chama de Ron-Yahr, que gradua, então, a doença em 5 fases. E aí a gente tem, então, a fase 1, quando o paciente ele tem sintomas só em um lado do corpo. Então, é aquela fase mais bem inicial, que é geralmente quando se faz o diagnóstico. Então, esse paciente ele vai ter tremor, vai ter rigidez ou lentidão dos movimentos em só um lado do corpo, no braço, na perna. Aí a gente tem uma fase 1,5, quando tem as alterações de um lado do corpo e alteração de tronco, então já tem uma certa rigidez de tronco. A fase 2 é quando os sintomas já passam para o outro lado do corpo. Então, a pessoa vai ter rigidez, lentidão dos movimentos ou tremor dos dois lados. Lembrando que a doença sempre vai ser assimétrica. Então, por mais que ela passe de um lado para o outro no corpo, sempre um lado vai ter mais sintoma do que o outro, né? Daí, a fase 2,5 é quando... 2,5, né? Quando o paciente ele já começa a ter uma alteração de equilíbrio. Então, é aquele paciente que já vai, às vezes vai caminhar, já tem um pouquinho de dificuldade de equilíbrio. Nos testes clínicos, quando a gente faz aquele teste do puxão, a gente puxa a pessoa para trás, mas ela consegue se recuperar sozinha. Então, ela chega a perder um pouquinho o equilíbrio, mas ela se mantém firme. A fase 3, a gente fala que o paciente está em fase 3 quando tem já uma instabilidade postural documentada. Então, o que é isso? É quando a gente faz o teste do puxão e o paciente cai. Ou ele cai, ou ele dá mais do que 3 passos para trás para conseguir ficar em pé. Então, isso a gente fala que isso já é uma instabilidade postural e isso caracteriza que o paciente ele está numa fase 3 já da doença de Parkinson, uma fase 3 de Ron-Yahr. A fase 4, então já é uma fase um pouquinho mais avançada, é quando essa pessoa ela já tem um pouco mais de dependência. Então, ela já precisa de apoio, de um familiar, né? de um acompanhante para caminhar, porque a dificuldade de equilíbrio já está mais avançada. Precisa, às vezes, de ajuda para se vestir, eventualmente, às vezes, na alimentação, enfim, para aqueles cuidados de vida diária. Então, quando começa já a ter um pouquinho mais de dependência e um pouquinho mais de limitação. E a fase 5 é a fase mais avançada do Parkinson, né? Que daí a pessoa já está mais em todos esses sintomas de dependência, eles ficam mais intensos, mais acentuados, e a questão da dificuldade de equilíbrio também já comprometendo o próprio andar, a própria marcha, né, Cris? Então, às vezes, né, já é uma pessoa que já não consegue mais deambular sozinha, eventualmente está precisando até de uma cadeira de roda, enfim, é uma fase bem avançada da doença. E aí, como você comentou, então, nessas fases mais avançadas, na fase 5, que pode já ter também um comprometimento cognitivo, tá? Um comprometimento ali de memória desse paciente e pode ter essa evolução para a demência. Lembrando novamente, porque às vezes quem está vendo aqui, a gente não fala isso, né, para criar alarme, nem para deixar assim, que às vezes as pessoas escutam e ficam, né, ficam assustadas, né? Eu acho que o grande objetivo da gente falar sobre isso não é dizer, as pessoas podem evoluir a esse ponto, mas é justamente a gente reforçar aqui a importância da gente trabalhar esses pilares, trabalhar a base, para retardar a evolução da doença, para não chegar nessa fase 4 e 5. Exatamente. Né? Para a gente estacionar a doença o máximo possível em fases iniciais e moderadas, para que ela não chegue nessa fase avançada, que é a fase 4 e 5. Então, acho que é mais do que é mais um alerta realmente, falarmos sobre isso, né? É mais um alerta para a gente reforçar a importância dessas terapias e das terapias não complementares, principalmente, para fazer essa base sólida, né?